Gênesis, capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: que haja luz. Então houve luz. Depois disso, Deus viu que a luz era boa, e Deus começou a separar a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. Houve noite e houve manhã, primeiro dia. Então Deus disse: que haja uma vastidão entre as águas, e haja uma divisão entre águas e águas. Então Deus fez a vastidão, e separou as águas abaixo da vastidão e as águas acima da vastidão. E assim se deu. Deus chamou a vastidão de céu. Houve noite e houve manhã, segundo dia. Então Deus disse: que as águas abaixo do céu se ajuntem num só lugar, e apareça a terra seca. E assim se deu. Deus chamou a terra seca de terra, mas ao ajuntamento de águas ele chamou de mares. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: que a terra faça brotar relva, plantas que deem semente, e árvores frutíferas segundo as suas espécies, que deem frutos com sementes. E assim se deu. A terra começou a produzir relva, plantas que davam semente, e árvores que davam frutos com sementes, segundo as suas espécies. Deus viu então que era bom. Houve noite e houve manhã, terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzeiros na vastidão dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e eles servirão de sinais para marcar épocas, dias e anos. Eles servirão de luzeiros na vastidão dos céus para iluminar a terra. E assim se deu. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia e o luzeiro menor para dominar a noite, e também as estrelas. Assim Deus os pôs na vastidão dos céus para iluminarem a terra, para dominarem de dia e de noite, e para fazerem separação entre a luz e a escuridão. Deus viu então que era bom. Houve noite e houve manhã, quarto dia. Então Deus disse: que as águas fervilhem de criaturas viventes, e voem criaturas voadoras por cima da terra, pela vastidão dos céus. E Deus criou os grandes animais marinhos e todas as criaturas viventes que se movem e fervilham nas águas, segundo as suas espécies, e todas as criaturas aladas, voadoras, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Com isso Deus os abençoou, dizendo: reproduzam-se e tornem-se muitos, encham as águas do mar e tornem-se muitas as criaturas voadoras na terra. Houve noite e houve manhã, quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza criaturas viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, animais rasteiros e animais selvagens da terra segundo as suas espécies. E assim se deu. Deus fez os animais selvagens da terra segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os animais rasteiros, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse: tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Então Deus disse: eu lhes dou toda a planta que dá semente, que há sobre toda a terra, e toda árvore que tenha frutos com sementes.
Elas servirão de alimento para vocês. E dou toda a vegetação verde como alimento a todo animal selvagem da terra, a toda criatura voadora dos céus, e a tudo que se move sobre a terra e em que há vida. E assim se deu. Depois Deus viu tudo que tinha feito, e tudo era muito bom. Houve noite e houve manhã, sexto dia. Capítulo 2. Assim foram terminados os céus, a terra e tudo que há neles. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra, e ele passou a descansar, no sétimo dia, de toda a obra que fez. E Deus abençoou o sétimo dia e o declarou sagrado, pois neste dia Deus tem descansado de toda a obra que criou, de tudo que ele decidiu fazer. Esta é a história dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, no dia em que Jeová Deus fez a terra e o céu. Ainda não havia nenhum arbusto do campo na terra, nem havia começado a brotar nenhuma vegetação do campo, porque Jeová Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E Jeová Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Além disso, Jeová Deus plantou um jardim no Éden, no leste, e ali pôs o homem que havia formado. Então Jeová Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores de aspecto agradável e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau. Havia um rio que nascia no Éden e regava o jardim, e dali se dividia em 4 rios. O nome do primeiro é Pison. É aquele que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro daquela terra é bom. Ali há também a resina bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. É aquele que contorna toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Hiddekel. É aquele que vai para o leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Jeová Deus tomou o homem e o estabeleceu no jardim do Éden, para que o cultivasse e tomasse conta dele. Jeová Deus deu também esta ordem ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Jeová Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Jeová Deus tinha formado do solo todo animal selvagem e toda criatura voadora dos céus. E ele começou a levá-los ao homem para ver como este chamaria a cada um deles. E como o homem chamava a cada criatura vivente, esse se tornava o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às criaturas voadoras dos céus e a todo animal selvagem. Mas para o homem não havia nenhuma ajudadora para o complementar. Então, Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher, e levou-a ao homem. O homem disse então: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. E ambos continuavam nus, o homem e sua esposa. Contudo, não se envergonhavam.